Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Vamos ouvir agora a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz do Cidadania. Minha gente querida, como presidente do Poder Legislativo, eu venho até você dar informações dos últimos acontecimentos da semana. Nós já enviamos ao senhor prefeito um ofício, quando estaremos devolvendo a ele, antecipando, na verdade, cerca de R$500 mil para a compra de mais de 5 mil testes do Covid-19. É uma colaboração importante da Câmara Municipal nesse momento de pandemia. A Câmara em si não tem o poder de ela mesma poder comprar. Ela devolve o dinheiro ao município e o município faz essa compra. Como houve uma reunião com empresários da cidade através do setor produtivo, com o MP e também com o apoio total dos vereadores, nós resolvemos adiantar no meio do ano exclusivamente para essas compras. Essas compras do teste de Covid-19 serão muito importantes para o cidadão friburguense. Por isso, nós estaremos aqui acompanhando e cobrando para que isso aconteça o mais rápido possível. Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar cada um de vocês a participar dos nossos canais, tanto da TV Câmara, tanto da Rádio Câmara, Portal da Cidadania e também pelo telefone 2524-1700. E você também pode vir à nossa ouvidoria e fazer sua reclamação ou trazer sugestões para que o nosso mandato possa estar cada vez mais perto de você. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. E no quadro Fique por Dentro, você vai saber o que muda nas campanhas eleitorais. Próximas eleições. O que muda? Campanhas. Vamos falar de algumas mudanças relacionadas às campanhas eleitorais criadas pela Lei 13.488 de 2017. A primeira foi a permissão para o impulsionamento de postagens de propaganda eleitoral nas redes sociais. Antes, a propaganda eleitoral na internet somente poderia acontecer de forma gratuita nos sites dos candidatos e dos partidos políticos ou coligações, em mensagens eletrônicas para os e-mails dos eleitores ou em postagens não pagas nas redes sociais. A partir das eleições de 2018, no período de campanha eleitoral, os candidatos, partidos e coligações poderão patrocinar conteúdos identificados explicitamente como propaganda eleitoral em redes como Facebook, Instagram e Twitter, e também em sites de pesquisas como Google. O candidato é quem pode impulsionar a publicação. Você não pode impulsionar, somente compartilhar, aumentando as chances de eleger seus candidatos ou candidatas de preferência. Por fim, atenção para isto. Um candidato ou um partido não podem pagar para uma empresa divulgar sua campanha em suas redes sociais. Essa propaganda paga em sites ou redes de pessoas jurídicas não pode ser feita nem de forma gratuita. Vamos à segunda mudança. Sabia que você pode doar dinheiro para a campanha de seu candidato ou partido de sua preferência por meio das chamadas vaquinhas virtuais? É isso aí! Agora está autorizada a arrecadação de recursos de pessoas físicas para as campanhas eleitorais pela internet, por meio de financiamento coletivo em plataformas virtuais. E você poderá doar para o seu candidato ou sua candidata, pagando por boleto bancário ou até mesmo usando seu cartão de crédito. No entanto, essa modalidade segue algumas regras. As vaquinhas virtuais somente poderão começar a arrecadar recursos 3 meses antes do início da campanha eleitoral, ou seja, a partir de 15 de maio do ano da eleição. Você só poderá fazer doações no limite de 10% dos seus rendimentos brutos no ano anterior às eleições. Toda doação deverá ser identificada com o CPF da pessoa que doou e será informada ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para fins de transparência. E somente quando a candidatura é homologada pelo TSE, que os valores serão transferidos para a conta de campanha. Se a candidatura não se viabilizar, todo o dinheiro arrecadado deverá ser devolvido aos doadores. Outra alteração trazida pela lei foi a definição de limites para os gastos eleitorais. Isso significa
que os candidatos terão valores máximos para gastar com todos os atos de campanha, como carreatas, comícios, impressão de panfletos e adesivos, confecção de bandeiras e a contratação de impulsionamento de conteúdos nas redes sociais. Candidatos à presidência da República são os que mais poderão gastar R$ 70 milhões nas campanhas de primeiro turno e R$ 35 milhões se houver segundo turno. Só para podermos comparar, o maior gasto com campanha já registrado por candidatos à presidência foi de cerca de R$ 440 milhões, mais de 4 vezes o limite estabelecido pela nova lei, considerados os 2 turnos. Para deputados federais, o teto de gastos será de R$ 2.500.000 e para os deputados estaduais, de R$ 1 milhão. Candidatos a governadores e senadores terão seus limites fixados de acordo com o tamanho da população do estado. Os valores máximos para governador serão de R$ 21 milhões para o primeiro turno e R$ 10,5 milhões para o segundo turno. Para senadores, o teto será de R$ 5,6 milhões. Esses limites somente valerão para as eleições de 2018. Nova lei definirá os valores máximos de campanha para as eleições subsequentes. Por fim, como era difícil para a Justiça Eleitoral fiscalizar os limites de decibéis dos carros de som utilizados nas campanhas eleitorais, e por isso eram frequentes as reclamações sobre abusos e incômodos de barulho desse meio de propaganda, a lei definiu que eles somente podem ser utilizados agora em carreatas, passeatas ou comícios. Muitas mudanças, né? E são apenas algumas trazidas por essa lei. Não deixe de acompanhar. Na última terça-feira, dia 7 de julho, foi realizada a 34ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, com a pauta trancada. Os vereadores fizeram pronunciamentos e nós destacamos alguns deles para vocês. O vereador Zezinho do Caminhão apresentou uma resposta da nova FAOL, a empresa responsável pelo transporte público aqui em Nova Friburgo, ao Ministério Público, recebida em seu e-mail. Uma resposta que o Ministério Público pediu em relação à FAOL sobre a questão das 37 linhas que não estavam funcionando. E eu, vereador professor Pierre, eu fico pasmo com a coragem e a ousadia da empresa, porque ela já se tornou uma prerrogativa, né, de fazer o que bem entende em relação à prefeitura. Também faz isso com a Câmara de Vereadores. E agora passou também a fazer com o próprio Judiciário. Porque o questionamento, e aí eu quero saber o que o procurador da 2ª Promotoria, né, vai tomar de medidas, porque todo o questionamento não respondeu. Vereador Sérgio, não respondeu nada de nada. É uma enrolação, é uma embromação, se esquiva daquilo que é o que teria que se ater, né, que seria o foco da resposta. O que eu vi naquela resposta é brincar, né, com quem fez o questionamento. Já não basta o que vem se fazendo, né, com os usuários do transporte público. Aí depois vão dizer que eu tô pegando no pé da empresa, que eu tenho bronca da empresa. Mas a gente não pode mais tolerar esse tipo, né, de situação, porque aquela resposta é uma vergonha. Né? Eu vou para um debate com o diretor da empresa, eu vou com os advogados da empresa, mesmo não tendo formação nenhuma em direito. Porque eu duvido que alguém da empresa, né, com formação em direito, com conhecimento da área, consiga me convencer, né, tenha argumentos fundamentados, Johnny Maicon, né, documento contundente em relação ao que está acontecendo no transporte público da nossa cidade. O vereador professor Pierre, do PSB, criticou atos do Executivo e falou sobre a falta de iluminação nos bairros e distritos da cidade. A Prefeitura está aprontando demais. O breu que já tem na transparência pública, em frente a tantas situações que a Prefeitura não responde, diante de meses e meses sem informações no site da Prefeitura, diante do descumprimento cabal da Lei Orgânica Municipal,
diante do sombrio que existe frente aos atos da prefeitura dentro daquele gabinete, diante do sombrio que existe diante de pagamentos da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, de verbas do Carnaval, diante de todo esse sombrio, agora a população de Nova Friburgo está experimentando a sombra nos bairros. Lá em São Geraldo, no Nilo Martins, a principal via do loteamento está um breu. Um breu, mas não é só lá, em vários pontos da cidade, vereador Nami, porque se eu fosse elencar aqui todas as ruas, todos os locais onde está o breu, a gente não sairia daqui hoje. Talvez levaria mais tempo do que ler um parecer do Tribunal de Contas. Tamanho descaso da prefeitura com isso, sabe-se lá que esquema que está por detrás desse negócio. A rua Elisa Sertã, que é uma rua que tem inclusive pessoas de idade residindo, está um breu. A casa dos moradores é que ilumina a rua, tem que manter a luz acesa. Aí quer dizer, já sai de um ponto de vista do sentido polissêmico, do breu, do sombrio, frente à gestão dos processos, dos atos públicos, dos pagamentos. Agora entra na seara absurda com os moradores. E se acontecer algum tipo de problema, assalto, qualquer tipo de coisa, tem que ser responsabilidade solidariamente. O vereador Isaac Demani falou sobre os moradores do loteamento Tiradentes no Amparo. O vereador apresentou as demandas da população há meses, sem ônibus e obras também que são necessárias. É fazer um clamor em favor da comunidade do Tiradentes, do Amparo. A comunidade Tiradentes sofreu no final do ano passado, no final de 2019, em dezembro de 2019, uma forte chuva que acabou destruindo ali parte das vias da comunidade, notadamente ali perto da Curva da Morte, na estrada que dá acesso à comunidade do Tiradentes. A comunidade sofreu com falta de abastecimento, cessou-se ali o transporte coletivo e abriu-se ali, a estrada foi parcialmente destruída com desabamento por conta daquelas chuvas que ocorreram. O Executivo decretou estado de emergência especificamente para aquela localidade para efetuar ali o reparo daquela estrada. Só que isso não aconteceu. Recentemente encaminhei um ofício à FAOL questionando o clamor da comunidade pela falta da linha de ônibus que está prejudicando toda a comunidade ali do bairro Tiradentes, e a FAOL respondeu que não pode voltar com a linha de ônibus porque a estrada não permite a passagem do ônibus, porque não foi feita a obra de contenção. O vereador Cristiano Guenin, do MDB, falou sobre a dificuldade do município em resolver as demandas da população e exercer a fiscalização com as concessionárias. Trazer à luz da população problemas que enfrentamos no nosso cotidiano, seja ele através das concessionárias, da concessionária de transporte público, seja através do serviço de iluminação pública, enfim. E eu volto a falar aqui, é um discurso repetitivo, cansativo, de que enquanto o Poder Executivo de Nova Friburgo não ter uma autarquia de regulação dos serviços terceirizados, serviços concedidos, essa farra, ela vai continuar. Por quê? Porque a secretaria incumbida de fazer fiscalização é a secretaria de um servidor só. Ele não dá conta, por mais que possa ter a boa vontade de aplicar as sanções, mas a estrutura é precária, como muitas das secretarias da prefeitura. Só que não adianta ficar a gente aqui
dando ideias através de projetos, através de indicações. Se quem está lá não toma atitude, faça. Não é possível que a Câmara está equivocada e o Executivo está certo. E não falo só do atual governo. O governo passado foi a mesma coisa. A gente já vem falando, já vem alertando, nos idos de 1990, quando o saudoso ex-prefeito Paulo Azevedo iniciou na cidade uma era de terceirização, se adequando à Constituição de 88, se adequando também, dali por diante, ao governo FHC, que trouxe essa inovação, vereador Sérgio, para o poder público. Nova Friburgo tinha que ter criado uma agência de regulação com autonomia gerencial, com autonomia financeira, para poder tomar as ações. Não dá, vereador Nami, não dá. Para que isso vire rotina. Nós vamos ter agora, aí, dia 25, se eu não me engano, a licitação dos transportes públicos. Depois acredito que 3 anos, parece, que está essa lenga-lenga aí, esse contrato aí, 2 anos, né, no Tribunal de Contas, vai e volta, vai ter agora a licitação. Espero que haja. Nesse período que ficou sem cobertura contratual, a gente conheceu aí uma verdadeira innovation jurídica, vamos dizer assim, Nami, nessa situação aí. É um TAC sem homologação, é o Ministério Público que se posiciona e retroage, né? A gente, enfim. E por que isso? Porque se houvesse uma agência reguladora com autonomia orçamentária, autonomia gerencial, não teria deixado chegar ao ponto que chegou. Se por dolo, se por culpa de que lá atrás alguém não deu o andamento devido, é uma outra situação que tem que ser apurada, mas que culminou em toda essa situação que a gente enfrenta hoje aí. Então, já está mais do que claro que o poder público, principalmente as prefeituras que estão na ponta e que são mais cobradas na execução de serviços, elas precisam ser dotadas de infraestrutura, de planejamento, de técnica. Não dá para ficar governando a cidade do tamanho de Nova Friburgo no improviso todos os anos. Não dá. Isso tem que ser... Cuidar da estrutura interna da prefeitura é o primeiro ponto de qualquer programa de governo que possa ser lançado aí para a cidade esse ano. Porque não adianta falar que vai trabalhar para melhorar a saúde, melhorar as estradas, melhorar o trânsito, o transporte, se não cuidar primeiro da engrenagem, que é a Prefeitura de Nova Friburgo. Obrigado, presidente. O vereador Nami Nassif atribuiu a responsabilidade à Comissão de Finanças e Orçamento da Casa Legislativa sobre o fato da pauta estar trancada. Dizer aqui que eu tinha em março, senhor presidente, senhor vereadores, eu já dizia aqui que nós, vereadores, pedimos vista de um processo, né, defendemos a vista de um processo, vereador Cristiano Guerin, e eu levantei uma suspeita que havia algum erro em relação à votação das contas do prefeito. Eu acho que o professor Pierre, que esteve na tribuna, falou que a casa não conhecia o entendimento supremo. Eu vou pedir dado da Vossa Excelência, é o beabá do direito. É um absurdo Vossa Excelência ter falado isso aqui na tribuna, como tem responsabilidade da casa. O âmbito da defesa, o dia de defesa e a rejeição de contas, é qualquer beabá, o procurador da casa dever conhecimento, você ter assessoria jurídica, tem tudo. Não fizeram porque não quiseram fazer, ou eu vou induzir a que não fizesse. Se me desculpe, agora a casa não pode pagar essa conta. Tem que chamar a comissão de financiamento, tem que arcar com a responsabilidade de ter feito esse cometido, esse equívoco, ou equívoco provocado. Ou se mentiu lá, o governo mentiu na justiça, ou alguma coisa houve. Agora, não pode ser a casa responsável por tudo isso. Eu acho que a comissão de financiamento tem sua responsabilidade exclusiva em relação a isso. E se o procurador da casa mentiu, o procurador da prefeitura mentiu na justiça, que responda pelos seus atos. Agora, não pode ficar a casa parada e todos nós pagando essa conta. Eu tenho informações, peguei para o processo, foi feito um pedido de reconsideração, mas agora, admitir nessa tribuna aqui, que é desconhecimento, uma súmula do Supremo, do âmbito da defesa, me desculpe, eu acho que o senhor consultou um procurador, se houve esse erro, devia ter exonerado o procurador da casa, sem discussão, porque é um beabá. Ou então foi induzido, agora não pode chegar nessa tribuna e dizer que a casa tinha esse conhecimento.
Eu acho que a Comissão de Financiamento tem que arcar sua responsabilidade de arcar com esse erro. Não botar em toda a casa. Você me desculpe, nós temos que ser cobrados na rua, muitos vereadores, não participei. E esta casa aqui tem que agradecer nós, vereadores, que votamos pedido de vista, que fomos criticados pela mídia e por muitos vereadores dessa casa aqui, que não deixamos votar em primeiras mãos, que o erro seria bem mais grave. Grave que julgaremos um médico uma decisão que poderia ser anulada na justiça e ficar eter perpétua para ser decidido, vereador Sérgio, que é julgar um médico uma questão cessamento de defesa. Então, esse é o posicionamento do PSD aqui, não participei da Comissão de Financiamento, muitos vereadores não participaram, estão pagando a conta, eu acho que cabe à Comissão de Financiamento arcar com essa responsabilidade. Que o erro foi deles, exclusivamente deles. Não sei se... Vereador, a Comissão de Financiamento se entenda que é o presidente, o relator, quem fosse. Agora não pode ser toda a casa. E se o procurador do município mentiu à justiça, quem resolve a palavra? O que não pode também chegar a esta tribuna, degrinir mais da justiça se for um erro formal dessa casa. Vamos esperar. Porque a justiça, muitas vezes, corrige o erro, então estão criticando a justiça que... Concluo. Não, que estamos no Estado Democrático de Direito e que se botar uma culpa na justiça. Obrigado. O vereador Cascão do Povo fez um apelo à população em relação ao combate ao coronavírus. Hoje eu quero me dirigir para a nossa população. O prefeito aí fez a flexibilização em nossa cidade, mas eu venho aqui pedir para a nossa população continuar se cuidando, se protegendo. Então, aquelas pessoas que realmente têm que ir à rua fazer alguma coisa, que vá. Mas aquelas pessoas que não precisam ir na rua, não vão. Porque nós não achamos a cura para esse vírus. Então, a população tem que se conscientizar que temos que continuarmos nos protegendo e nos cuidando. Porque estou vendo muita gente na rua. Tenho certeza que tem algumas pessoas que não precisam estar na rua, mas estão na rua. Então isso me preocupa muito. Estou muito preocupado. Por quê? Nós estamos vendo aumentar os casos, estamos vendo a ocupação dos leitos do Hospital Raul Sertão já no limite, não tendo mais vagas. Então, a nossa preocupação, como vamos fazer se realmente vir muitas pessoas a ser contaminadas com esse vírus? Então, minha preocupação é imensa, minha preocupação é grande, mas eu peço a colaboração da nossa população friburguense. Continuamos nos cuidando, nos protegendo, porque a vida é o bem maior de cada um de nós. Então, para nós protegermos a nossa família, nossos amigos, as pessoas, temos que fazer a nossa parte. Continuarmos nos protegendo com máscara, com álcool em gel, fazendo a nossa parte. Então, eu peço encarecidamente para a nossa população que continua se protegendo, porque a situação não passou e não temos a cura aí, a vacina da cura da Covid. O vereador Wellington Moreira criticou a falta de ação do Executivo em relação à Covid-19 no município de Nova Friburgo e também falou sobre a falta de medicamentos e insumos na saúde do município. Estamos aí com esse problema da Covid, a gente vê que esse governo está totalmente inerte. Totalmente inerte, nada se faz. E também as pessoas que têm seus problemas não podem dar sequência. Tipo, eu venho falando, pessoas depressivas, diabéticos, cardíacos, entre outros, paralisaram o tratamento dessas pessoas. Isso todos nós sabemos que isso é cruel, é desumano, isso é covardia. Nada está se fazendo. O prefeito virou as costas para o povo mesmo, desde o primeiro dia que assumiu. E agora, além daquela quantidade enorme de remédios que nós não temos, já chegou a mais de 50% de insumos,
Agora nós não temos, eu fiz uma representação já junto ao Ministério Público, porque há mais ou menos um mês passado eu falei que não tinha dormonide, não tinha fenativo, que são usados na sedação de pacientes entubados. E aproveitei, sabendo que já teve amigos que fizeram essa representação do Ministério Público, mas que eu já tinha falado, eu reforcei, ainda colocando que não tem o Luftal, usado na maternidade, usado no pós-operatório, para combater o acúmulo de gás, que custa R$25 e no seu genérico R$10 se não tem. De suma importância para a maternidade. Não tem o omeprazol, que é para hemorragia digestiva alta, omeprazol injetável, que uma senhora que operou o fêmur e teve um problema de hemorragia digestiva e não tinha esse remédio. Uma vergonha para esse hospital. Um remédio que custa R$46. Onde a sua creatinina dessa pessoa de quase 80 anos, no normal é que até 1,1, está com 3,2. Operaram uma pessoa com 80 anos e não reservaram o CTI para Dona Maria. Olha a covardia. Briguei feio com a direção do Hospital Raul Sertã, inerte, direção inerte, que só está lá para ganhar dinheiro, o seu salário, o seu Paulinho, que eu não sei o que está fazendo lá. Agora eu vou dar nomes. Virou as costas e falou que não podia ver nada disso, fazer nada, porque não cabia a ele, só o diretor-geral, o diretor médico. O que é que ele está fazendo ali? A pessoa correndo atrás de laudo para entrar na justiça para acontecer de CTI e ele virando as costas. Meu repúdio a essa direção, meu repúdio a esse senhor que se diz diretor Paulinho. O vereador Johnny Maicon falou sobre a falta de planejamento e organização do Executivo Municipal em relação às demandas da população. Priorizar algumas coisas que são mais do que evidentes no nosso cotidiano, que precisam de intervenção aí do Poder Público Municipal. Agora, o que muito nos espanta é que, irresponsavelmente, essa Câmara aprovou, sem antes ouvir a população, um cheque em branco para o prefeito Renato Bravo, para utilizar aí 26 milhões de reais da forma que ele quisesse. E eu vou trazer aqui alguns exemplos, só para que a população saiba o que está acontecendo. Processo 4831/2019 em relação à cobertura da antiga rodoviária. O processo foi aberto no dia 20 de fevereiro de 2019. No dia 16 de abril, já estava agendado a tomada de preço, ou seja, já tinha empresa que havia vencido o certame. Vencido entre aspas, né? Porque a gente sabe muito bem o que ocorre nos bastidores podres da política. Então, vereador Zezinho, uma obra que estava orçada inicialmente R$1.032.000, ela conseguiu cumprir todas as suas etapas em menos de 2 meses. Aí eu pergunto, por que tantas obras extremamente necessárias? Destaco aqui 2. Reforma da Escola Municipal Hélio Gonçalves Correia, no bairro Jardilândia, como também a tão sonhada construção da nova sede de uma das escolas mais... de uma história brilhante aqui em Nova Friburgo, que é a Odete Pena Muniz, que até agora não teve licitação. Aí vejamos, a cobertura da antiga rodoviária estava orçada inicialmente R$1.032.000. Aí agora, recentemente, teve uma licitação para contratar uma outra empresa para colocar as esquadrias, R$117 mil. Aí tiveram alguns aditivos, dentre eles de prorrogação de prazo, e aditivando valor de R$241 mil. Sabe quanto que vai sair as obras da antiga rodoviária? Quase R$1.400.000. É a estratégia que eles utilizam. Combina com a empresa, ela supostamente coloca um valor menor, e aí depois sempre aditiva valores. É um acordo que eles fazem. Isso está muito claro e evidente. Aí é triste saber que a ciclovia, o processo foi aberto dia 9 de abril, no dia 15 de maio, já estava marcada a tomada de preço. Vejamos, construção da Escola Odete Pena Muniz. O processo foi aberto no dia 14 de maio de 2019. Até agora, nada aconteceu. Processo relativo à reforma da Escola Municipal de Gonçalves Correia foi aberto no dia 8 de fevereiro. E até agora, nada. Então, está muito evidente e claro quais são as prioridades da gestão do prefeito Renato Bravo.
Já na última quinta-feira, dia 9 de julho, foi realizada a 35ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, sendo que a pauta foi destrancada e foram deliberados 4 requerimentos de informação, 1 requerimento de dilação de prazo e um projeto de lei. Todos foram aprovados por unanimidade. O vereador Cascão do Povo, do Patriotas, apresentou um requerimento de informação questionando a alteração dos pontos de ônibus intermunicipais no centro da cidade de Nova Friburgo. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Venho apresentar esse requerimento de informação para entender qual foi o motivo da mudança do ponto de ônibus, dos ônibus intermunicipais da nossa cidade, que ficava ali na rua Arnaldo Bittencourt, ao lado do clube de xadrez, para a Avenida Euterpe. E o outro que ficava lá na rua Trajano de Almeida, ao lado lá da Igreja Luterana, para a Avenida Padre Saboia de Medeiros, próxima à rotatória do Paissandu. Eu queria entender qual foram os critérios usados para a modificação desses pontos. Por quê? Eu tenho recebido várias reclamações dos usuários, várias reclamações dos comerciantes sobre essa mudança. Eu acho engraçado que a prefeitura ela não faz um estudo, ou se faz um estudo, não chamam os comerciantes para dialogar, para ver se aquela mudança vai ser benéfica para os comerciantes, para os usuários. Eles só fazem o que eles querem. E nem tem, assim, a capacidade de tentar fazer a modificação, já que quer fazer a modificação, já que não chamou os comerciantes para dialogar, não chamou os usuários para dialogar também. Então, já que quer fazer a mudança na marra, de goela abaixo, ela tinha que testar, se vê que não deu êxito, poderia voltar atrás, mas não. A prefeitura continua errando, um erro atrás do outro. Isso é normal nesse governo aí. Esse governo é lambança atrás de lambança. E quem sai mais uma vez prejudicado, quem é? É a população. O vereador Johnny Maicon, em seu requerimento de informação, questionou o executivo quanto às violações das leis municipais. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Acerca de várias violações da Lei 4.637, que é a Lei Orgânica Municipal, que essa legislatura teve a honra de, após quase 3 décadas, deixar esse presente, esse legado para a população friburguense e, quem sabe, aí para as próximas décadas, né? Mas, infelizmente, vários dispositivos, especialmente aqueles em relação à transparência pública, não estão sendo cumpridos. E também nós estamos aqui citando algumas das incontáveis leis municipais que continuam a ser descumpridas pela gestão do prefeito Renato Bravo. Então, a gente quer saber, por exemplo, por que o artigo 73 da Lei Orgânica, que trata do portal da transparência, não está sendo cumprido. Né? Ficou estabelecido que, após a promulgação da Lei Orgânica, vereador Zezinho, no prazo de até 18 meses, o artigo 73 deveria ser cumprido na íntegra, né? Que tem ali várias diretrizes quanto à publicidade via portal da transparência dos atos públicos do Poder Executivo Municipal. Então, como a Lei Orgânica foi promulgada no meio do ano de 2018, logicamente, agora no início de 2020, chegou aos 18 meses, vereador Zezinho. Então, a gente tem informações cruciais, como, por exemplo, relativa a emendas parlamentares, seja do âmbito do Estado ou do governo federal, vereador professor Pierre. Eu me lembro muito bem que essa ideia, essa proposta surgiu a partir do Marcelo, né, sempre muito presente aqui nas audiências públicas, e ele disse que deveria ter maior transparência em relação às emendas parlamentares. Eu me lembro muito bem que estava aqui eu, o vereador Zezinho, o vereador professor Pierre como relator. Então, a gente encontrou aí uma forma de inserir esse dispositivo dentro da Lei Orgânica justamente para gerar transparência. E quando a gestão é séria, comprometida com a cidade,
é automática, ela vai agir espontaneamente para que tenha a maior transparência possível. Mas sabemos muito bem que a atual gestão vai na contramão da transparência dos atos públicos. Por isso que nem sequer cumpre a lei, muito menos de forma voluntária, vai apresentar informações públicas. O vereador Isaac Demani apresentou um requerimento de informação que questionou os pagamentos em duplicidade a empresas que produziram máscaras de barreira no período da pandemia. Recentemente, com a notícia de que houve pagamento em duplicidade com relação a uma empresa, pelo menos, que fabricou máscara de barreira na chamada pública feita pelo município. E isso nos causou bastante espanto, porque é um erro que nós não podemos admitir que aconteça por parte do Poder Executivo. Então, fiz esse requerimento de informação, senhor presidente, senhores vereadores, porque, na verdade, é nosso dever fiscalizar o correto emprego do dinheiro público e nessa situação lamentável que vivemos do coronavírus, nós não podemos admitir que um centavo sequer seja desviado de sua finalidade ou pago de uma forma incorreta. Eu não estou aqui pré-julgando que houve qualquer tipo de má-fé por parte do Executivo, até porque acredito que não houve, mas a notícia é que houve pagamento em duplicidade. Então eu quero, através do requerimento de informação, se for aprovado pelos pares dessa casa, saber quais confecções foram, na verdade, produziram máscaras de barreiras através da chamada pública feita pelo município, quanto cada uma recebeu, quais receberam, quero todos os comprovantes de pagamento e saber se houve uma auditoria para saber de onde ocorreu o erro. Porque de onde ocorreu esse erro, podem haver outros erros também. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Daí o papel fundamental da Câmara de Vereadores na fiscalização do correto emprego do dinheiro público. Aí faço esse requerimento de informação, contando com o apoio de todos os pares da casa. Vereador professor Pierre pediu uma parte, depois vereador Luiz Carlos. Onde nos dará a oportunidade de fiscalizar todos os pagamentos efetuados com esses valores a essas empresas. Eu tenho certeza que todas as empresas que trabalharam são empresas corretas, que estão aí ajudando a levantar, a sustentar o nosso município, gerando emprego. Não é nenhuma investida contra essas empresas, não. Na verdade, o que nós queremos saber, e temos a obrigação de fazer, é a fiscalização do correto emprego do dinheiro público. Essa é a questão. Saber de onde partiu esse equívoco e se esse equívoco não se repetiu. Se houve uma auditoria para saber de onde partiu e se houve algum outro pagamento em duplicidade. E nós temos o dever, poder de fazer essa fiscalização para que o correto emprego do dinheiro público seja feito, notadamente nesse período tão terrível que nós vivenciamos na nossa cidade. O vereador do PT, Norival, apresentou um requerimento de informação em que questiona o decreto 620/2020 do Executivo Municipal que autoriza o expediente interno das escolas municipais para limpeza e manutenção, além das atividades administrativas. O requerimento foi aprovado. O requerimento de informação vem com o intuito de obtermos as devidas informações para que possamos estar tendo todo o cuidado necessário e proteger os profissionais da educação que estão sendo convocados para retomar suas atividades. Então, nesse sentido, diante do quadro em que vivemos, da pandemia que assola o planeta, o Brasil e nossa cidade não é diferente, nós temos que estar minuciosamente, cuidadosamente, com muito carinho com o ser humano. E nesse sentido nós apresentamos o requerimento de informações. Qual será a carga horária obrigatória a ser cumprida por cada profissional? Já foi estabelecido um protocolo rigoroso a fim de garantir a segurança desses profissionais. Essa casa precisa ter esses detalhes, porque juntos nós temos essa responsabilidade de cuidar dos nossos profissionais. Tem a garantia da alimentação para esses profissionais que estão nessas unidades, trabalhando, se dedicando, se empenhando? Estão sendo protegidos com equipamentos, com máscara, com álcool em gel e outros itens que podem proteger contra esse vírus maldito? Então, esse requerimento
é nesse sentido, para que possamos ter todo o cuidado necessário e proteger, assim, os nossos profissionais. Foi apresentado o projeto de lei de autoria do Executivo, que altera o vencimento dos agentes comunitários de combate a endemias. Que dá prazer aos vereadores, à Câmara Municipal, em votar. Projeto que garante e estende direitos. Direitos esses de profissionais que estão lá na ponta, promovendo a saúde na nossa cidade. Os agentes de combate a endemias, os agentes comunitários de saúde, são profissões nobres, são profissionais que vão nas residências, muitas vezes são incompreendidos por grande parte da população, os tratam com, às vezes, com ignorância, com um tipo de comportamento que não condiz com a educação, mas eles estão lá firmes e fortes, levando as orientações do Ministério da Saúde e, sobretudo, nas piores crises sanitárias que o país atravessa e tem reflexos na nossa cidade. A gente sabe que essa parte financeira, esses profissionais são regidos por normas federais. Houve a norma na fixação dos seus pisos e o município ele demorou a implementar. E aí eu abro um parênteses aqui, que eu sempre falei aqui nessa casa, de que a Prefeitura de Nova Friburgo, ela deveria ter, no âmbito da sua procuradoria, uma subprocuradoria de assuntos legislativos, que vai dar todo o suporte nas questões legislativas da Câmara Municipal, bem como seguir as determinações do Estado e do Governo Federal naquilo que concerne a aplicação das leis na esfera municipal. E aí, o município se organizou demoradamente, a gente sabe, enviou para cá o projeto, mas não contemplava o pagamento retroativo, haja vista a lei federal ter sido implementada e aqui demorou-se e foi gerando meses. A Câmara Municipal, através da Comissão de Finanças e Orçamento, teve esse trabalho de fazer os ajustes, de devolver os projetos, para que viesse maduro para casa. E hoje o projeto se encontra maduro, apto a votar, e vamos votá-lo em turno único, para poder dar rapidez e celeridade aí, para que esses profissionais já possam receber os seus vencimentos de acordo com o piso nacional, né? E aí a gente tem que fazer justiça, né? Aqui, o presidente, vereador professor Pierre, a Comissão de Orçamento, através da sua assessoria, que prontamente identificou possibilidades ali de ajuste, já encaminhou o projeto voltou. Às vezes o que deixa a gente um pouco assim, afoito, vamos dizer assim, é essa demora, vereador Zezinho, desse trâmite, de vai para a Prefeitura, Recursos Humanos, Secretaria de Fazenda, tem orçamento, não tem, até a coisa virar realidade. E hoje, graças a Deus, a gente vota, o projeto vai para o prefeito sanciona, e acredito que aí no próximo vencimento, se Deus quiser, já vão poder, já estar todos legalizados, todos acertados. E aí eu volto aqui a falar da importância, vereador Luiz Carlos, desses profissionais. Nos pronunciamentos, o vereador Nami Nassif questionou a votação do decreto que susta o aumento da passagem e o pagamento do subsídio à nova FAOL, antes da pauta ser trancada. É que quando essa casa aqui, na semana retrasada, aqui, nós votamos aqui, antes de ser trancada a pauta, em relação ao decreto da FAO, a votação das contas, né, esse imbróglio que agora se destrancou, nós tínhamos votado aqui, por muita insistência lá do vereador Marcinho, desta casa, que brigou muito por esse decreto, com o vereador Zezinho, para suspender a eficácia do decreto do prefeito que aumentou a passagem de ônibus. E quando se votou, já havia uma data anterior que a pauta estava trancada. Isso foi decidido aqui nesta casa, analisado, vereador.
Então, quando você tranca a pauta fica trancada com aquela ordem do dia que está na ordem. O próximo projeto tem que ser votado. Se votou com a pauta trancada, não tinha validade. Então, insistentemente, quando retornou esta casa a votação, destrancou a pauta, o primeiro projeto tinha que estar na pauta, era o decreto que estava se votando para suspender os efeitos da aumento da passagem, vereadores. Isso é claro, é nítido. É nítido. Eu vejo aqui que algumas pessoas foram contrárias, que eu estava defendendo aqui, defenderam o contrário que não estaria. Vereador Doni Maico, eu acho um absurdo isso. Porque aí nós estamos violando direitos, além do regimento interno sendo quebrado esta norma, estamos prejudicando a população e os cofres públicos, senhores vereadores. Se essa casa definiu, já deu a sentença de votar favorável, são 400 mil reais a mais, pessoal, vai para os ralos dos cofres para os ralos da companhia, em detrimento da população. Meu carrinho do Kiko. Então, esta casa aqui, infelizmente, tem cometido alguns erros, eu não sei porquê. Vossas Excelências, vai ao meu Facebook. Eu já dizia das contas que tinha coisa errada. Agora, a FAOL também, pelo amor de Deus, não botar a inclusão de pauta para o ordem do dia. Uma coisa clara nesse sentido. Vê que eu vim insistindo desde terça-feira, avisei, semana eu vejo que não vai, e a gente defendendo o contrário, que não pode, vereador. Vou pedir a esta casa aqui, que quem tem compromisso com empresa que tem, não quer votar, acho que não tem que baixar a passagem, que entenda, não sei, mas que bote para votar, deliberar. Tem esses compromissos. Essa casa tem que, muitas das vezes agora, que o vereador Zezinho tem que elogiá-lo, as posições dele, que bote em votação, tenha coragem, quem quiser votar, quem quer cumprir, que vote contrário. Mas vamos para o embate. É uma questão que eu falei, vereador Zezinho, aqui, que quando eu peço um compromisso, eu passo vergonha para ver uma votação, mas tem um compromisso. Se eu estiver convicto com aquilo ali, minha convicção. Agora não pode um projeto ficarem sentados, fazendo lobbies com eles e muito mais, vereador. Essa questão, por exemplo, da FAO, daqui quase um ano rodando esta casa aqui para brigar. Se colocou na pauta aqui, depois de muita briga, o vereador Marcinho, o Zezinho também brigando para botar o decreto legislativo aqui para ser votado, da passagem. Que movimento é esse? E essa casa tem um compromisso com a população e tem que colocar em votação, sim. E é uma vergonha ter colocado hoje, senhor presidente. É uma vergonha, me sinto envergonhado, porque violou o nome do regimento interno. O vereador Zezinho, confirmei com ele, Vossa Excelência, se te pediu a retirada do projeto de pauta, vereador Marcinho. O vereador Zezinho falou que não retirou de pauta, não pediu a retirada. Está de parabéns, vereador, manter sua posição, como o vereador Marcinho tem mantido a posição. Eu te faço aqui uma análise. Como é que não está se a pauta trancou, como não está na primeira pauta, vereador Zezinho? Então, você me desculpe aqui. Eu acho que vou cobrar novamente, espero que na terça-feira esteja em pauta e que na quinta... Espero também que na quinta-feira se vote. A terça-feira a primeira votação e na quinta seja a segunda. E espero também que não tenha esse negócio de suspender por recesso. Que nem que se convoque uma sessão extraordinária para se votar, que está se mexendo nos cofres públicos, está se mexendo no dinheiro público num momento de crise desse, que é saúde, se fala aqui tanto em preservar o dinheiro público. Não estou querendo pegar fruto de ninguém, não, que a autoria do projeto é do vereador Marcinho e do vereador Zezinho. Agora, só que nós temos um compromisso nessa cidade aqui e votarmos isso, já começamos a votar. Será que foi aquela denúncia que o vereador Maguila, que foi nas redes sociais aí, que vai à casa do vereador ameaçar ou cobrar conta, que está impedindo isso? Não, só pode ser, ué. Entendeu aí acanhado da votação? Que se mostre, quem tem que votar, acho que tem que ter um momento que vote. E branco também, isso mesmo, qualquer um que vereador aqui tem esses compromissos. Eu nunca fui a favor, nunca pedi favorzinho a essa gente. E pelo contrário, quando foi convocado aqui para dar esse aumento que foi dado, o último que está discutindo o decreto aqui... O vereador Naim Pedro reclamou da retirada de alguns horários dos ônibus para atender a população, em especial do 5º e 7º distrito. A FAO está brincando, gente, com o povo de Nova Friburgo. Só isso que eu posso falar. Ela está brincando com o povo de Nova Friburgo, retirando vários horários de ônibus aí, dos bairros aí, né, da cidade, as pessoas perdendo aí os seus empregos por falta de horário ficar atrasado aí, entendeu? Então, qual é a desculpa que a FAO tem sobre isso? A desculpa que a FAO tem é uma desculpa fajuta,
ela diga que são as estradas, em outro momento ela diga que é a pandemia, em outro momento ela diga que é falta de recursos. Então, eu acho que se a concessionária, se ela não tem peito para arcar com o transporte de Nova Friburgo, ela faz o seguinte, ela arruma as malas e vai embora e deixa que outra concessionária venha para Nova Friburgo, que venha atender os anseios da população, que atenda com respeito. Porque eu quero dizer que naquela região, lá do 5º e 7º Distrito, os ônibus que foram retirados na Benfica, em Macaé de Cima, na EJ 142, essas três que eu citei agora, foram tirados todos os horários, em Macaé de Cima, Benfica e na EJ 142. EJ 142 vai falar o que de estrada? Se é asfalto. Entendeu? Então, é uma vergonha essa concessionária de ônibus. Mandei ofício para o serviço concedido, mandei ofício para a Esmomo, mandei ofício para a FAOL, e agora só nos resta Ministério Público. Por quê? Porque essa FAOL não atende os anseios do povo de Nova Friburgo, senhores vereadores. Nós estamos sofrendo. Senhor prefeito Renato Bravo, chegou o momento de cobrar da FAOL, de pedir aí o serviço concedido, de pedir a Esmomo, e se não tiver jeito essa casa, a gente entrar todos no Ministério Público contra essa concessionária, para que venha uma concessionária para Nova Friburgo, que atenda os anseios do povo de Nova Friburgo. Meu muito obrigado. O vereador Zezinho do Caminhão falou sobre a dificuldade de conseguir realizar as cirurgias eletivas no município. Um verdadeiro drama hoje, né, para a população friburguense, né, e adjacência, é a questão das cirurgias eletivas, porque pegaram como álibi essa questão da pandemia e as pessoas estão desesperadas, igual que em relação à pandemia, né, você pode combinar com o seu problema de saúde, pedir para esperar passar esse momento de pandemia para depois ela se manifestar no seu corpo. Então está se tornando um ato, né, um momento de desespero para essas pessoas. Eu tenho sido procurado, tenho buscado caminho junto à saúde, saber por que essas cirurgias eletivas não têm andamento, né, e o problema das pessoas vai se agravando, porque ele agora é orientado a esperar caso a situação dele se agrave e entre na emergência do Raul Sertã. Então nós voltamos àquele dilema. Quando tiver com muito sofrimento, vereador Carlinho do Quico, quando você estiver passando por perto da morte, você entra na emergência, quem sabe, né, vai ter uma boa alma ali da medicina e vai fazer aquela cirurgia de emergência. Pode ser, né, que consiga salvar a pessoa, ou talvez seja mais uma perda, né, como tem sido em muitos casos. Então, de se lamentar, né, que usar a pandemia para que as coisas não andem é duro demais, né? Como a população do nosso país sofre, mas como sofre, né? Aquele que não tem o poder aquisitivo, ele passa, né, uma peregrinação de sofrimento nessa cidade muito grande. E a gente na impotência, porque você não tem caminhos para poder fazer com que isso ande, você não tem mecanismo e não corremos risco quando vamos ver alguma dessas situações que estamos num ano eleitoral e aí podemos ser taxados que estamos intervindo, né, por causa de votação, para poder ficar bem com o eleitor, né, porque nós estamos tentando passar essa pessoa na frente. E aí o olhar nosso é de sensibilidade ao sofrimento dessa pessoa. Eu não sei o que será de nós. A gente tem que clamar pela força divina, porque pela dos homens aqui está muito difícil. O vereador Johnny Maicon criticou a vinda do governador Wilson Witzel na última quinta-feira à cidade de Nova Friburgo. Nessa manhã, eu descobri apenas nessa manhã que o governador Wilson Witzel esteve aqui ou ainda está aqui na nossa cidade, lá no município de Campo do Coelho, para fazer um marketing, uma publicidade
da entrega simbólica de cheques aos agricultores. Governador Whitson, o senhor é um bandido, o senhor é um mafioso, o senhor é responsável diretamente por inúmeros estabelecimentos comerciais que fecharam suas portas e talvez nunca mais as mesmas serão reabertas. Sabe por quê, governador? Porque foi prometido pela sua gestão que o hospital de campanha, diga-se de passagem, o hospital que se transformou no hospital de campanha eleitoral, que no fundo, virou um hospital da vergonha. A previsão inicial é que deveria ter sido inaugurado no dia 30 de abril de 2020. Daí eclodiu esse escândalo nos noticiários do Brasil inteiro. O Instituto IABAS, uma organização social, ou melhor, uma organização criminosa, um contrato de quase R$1 bilhão para instalar alguns leitos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro, dentre eles aqui, no coração do estado do Rio de Janeiro, município de Nova Friburgo, 100 leitos. E desde o início, nós havíamos sinalizado que havia corrupção, que nos bastidores podres da política do estado do Rio de Janeiro havia se articulado para poder atender os interesses do sistema. Entre tantas finalidades desses recursos de contratos superfaturados, eu destaco pelo menos duas. Uma é enriquecer ilicitamente todos aqueles que estão conectados e comungam desse sistema podre. Dois, é fazer a famosa caixinha para o período eleitoral e gastar milhões e milhões de reais de recursos oriundos, desviados da saúde, educação, tantas áreas importantes e relevantes da sociedade, para poder fazer com que haja uma perpetuação desses políticos ladrões. E aí, senhor presidente, o governador tem a cara de pau de colocar a planta dos seus pés aqui em Nova Friburgo para fazer marketing, propaganda. Ele deveria estar atrás das grades. Eu quero ver quem vai contestar e afirmar que o governador não é um ladrão, não é um corrupto. E eu falo isso baseado e fundamentado em materialidades e provas. Desde o início dessas contratações de dispensa de licitação, eu quero destacar aqui dois nomes: doutora médica Mariana, que foi subsecretária de Saúde do governo do estado do Rio de Janeiro. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia, o seu carinho e até segunda-feira que vem em mais um programa inédito aqui na TV Câmara. Muito obrigado, uma ótima noite. Até lá.